Oi, Dani, bem-vinda. Oi, Diana. Vamos falar sobre planejamento. Inclusive, quem tiver dúvida pode ir escrevendo aí as dúvidas que eu vou tentar responder. Oi, Cleia, bem-vinda. Só vou dar um minutinho até o pessoal entrar. Configurar aqui para aparecer a hora para mim. Oi, oi, Renato. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar sobre planejamento. E aí vocês já podem ir pensando qual que é a tua maior dificuldade em relação ao planejamento. Esse foi um dos assuntos mais votados quando eu coloquei ali nas minhas enquetes, aqui nos stories, perguntando qual assunto que vocês gostariam aqui. E o planejamento, o emagrecimento e a mudança de hábitos foram os assuntos vencedores. Então, foi uma sequência, sendo uma sequência de 3 lives. E essa semana eu estarei colocando aqui nos stories novos assuntos para vocês votarem e me dizerem em quais que vocês têm dificuldade e quais que vocês gostariam que eu estivesse abordando na próxima quinta-feira, certo? Conto com a presença e com a votação de todos vocês. Encaminhem aqui no aviãozinho para as pessoas que vocês mais conversam e eu vou só desligar minha música aqui e já vamos começar. Então, boa noite, pessoal. Muito bem-vindos todos vocês. Fico muito feliz de uma quinta-feira com um frio danado, já estarmos em 12 pessoas aqui ao mesmo tempo, online, né? E agradeço o tempo de vocês, porque acho que o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem e é o que de melhor a gente pode oferecer para qualquer pessoa. Então, eu fico muito grata pelo tempo de vocês aqui comigo. Bem-vindas as pessoas que continuam entrando e eu vou dar início então ao assunto do planejamento. Então, de início, eu gostaria que vocês pensassem qual que é a maior dificuldade que você tem em relação ao planejamento. É porque você mantém as coisas só na tua memória, você não anota, é porque você tem só no campo mental. Qual é o problema do planejamento em si? Você não sabe como fazer ou você não tem o hábito de fazer, ou você acha que você vai perder muito tempo para fazer. Então, comece a pensar quais são as suas maiores dificuldades. Eu vou responder as perguntas que algumas pessoas me colocaram ali na caixinha. Teve bastante respostas semelhantes e eu tentei adequar juntar as perguntas de uma forma com que eu pudesse responder todas elas, tá? Então, outra coisa que também eu percebo que pode ser um dos motivos, que talvez seja o teu motivo de não conseguir fazer um bom planejamento, é o excesso de coisas, o excesso de tarefas. Então, isso realmente nos paralisa quando a gente tem muita coisa para fazer e não sabe por onde começar. Por exemplo, se eu tenho muita coisa para estudar, se eu tenho muita coisa para fazer no meu trabalho, eu não sei por onde começar e no fim eu acabo me embananando, vamos usar essa palavra, né? E isso faz com que eu tenha uma certa dificuldade. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tô achando tão escuro aqui, mas eu tô na minha mesma luz de sempre. Então, assim, ó. Para um bom e qualquer planejamento, a primeira coisa que você vai precisar é de papel e caneta, ou papel e lápis. É isso que você vai precisar. Você vai precisar, obrigada pelo feedback, você vai precisar fazer uma lista de tudo que você precisa fazer. Porque quando a gente deixa só no nosso campo mental, a gente mesmo se auto-sabota. A gente acaba, por exemplo, eu tenho que estudar, mas
vou dar uma olhadinha no meu Instagram, vou dar uma olhadinha no meu Facebook, vou dar uma navegada na internet e ver como é que tá as promoções. Então é muito fácil a gente se perder, a gente se distrair com outras coisas. Então, faça uma lista de tudo o que você precisa fazer, indiferente de ordem, simplesmente liste ela. E aí, eu fiz uma colinha aqui para não me perder de tudo que eu gostaria de falar. Então, quando você tem uma lista, quando você tem papel, caneta ou papel e lápis e uma lista, já é meio caminho andado. Então, como que eu vou seguir aquilo que eu escrevo? Como que eu vou conseguir fazer depois que eu tenho toda uma lista? Então, a forma mais fácil de todas, a mais prática, que qualquer pessoa consegue fazer, e eu particularmente considero uma forma muito fácil de visualizar, é você usar um planner. O que é um planner? Um planejamento da semana. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que é o meu. Eu já mostrei algumas vezes aqui em live, mostrei nos stories, né? Onde eu divido os dias da semana. Eu posso pegar simplesmente, esse aqui eu comprei pronto, mas você pode pegar uma folha de A4 e simplesmente dividir, né, nos 7 dias da semana, né, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e ali eu vou pegar, depois daquela lista pronta de tudo que eu preciso fazer, eu vou começar a dividir nos meus dias da semana. Então, eu até tô com o meu planejamento aqui da minha semana toda, ó. Eu sempre tenho mais atividades no início da semana. Por quê? Eu tento colocar de uma forma que se eu conseguir terminar tudo que eu tenho na minha segunda e na minha terça, nos demais dias eu tenho um pouquinho mais de folga para eu fazer as outras coisas que vão surgindo. Então, eu consigo me programar de uma forma melhor na minha semana. Quando que eu faço isso? Quando que eu me organizo? Essa, inclusive, foi uma das perguntas que veio ali na caixinha, que foi assim, ó. Como tirar o tempo certo para isso? O tempo certo, você que vai determinar. Eu vou dizer o que funciona para mim. Eu geralmente faço ou no domingo ou na segunda de manhã bem cedo. A minha primeira tarefa da manhã é organizar a minha semana. Como eu tenho coisas que já são fixas durante a minha semana, eu começo por elas. Por exemplo, os atendimentos que eu tenho já agendado que são fixos. Toda segunda de manhã, por exemplo, eu estou eu vou para OncoClean. Então eu já anoto OncoClean na segunda e na quinta de manhã, que é o meu dia de ir para OncoClean. Nas quartas é meu dia, por exemplo, de atendimentos presenciais, então já anoto. Clínica, estúdio Alisanis. E os demais atendimentos eu vou colocando certinho nos dias que eu tenho ali. Então eu coloco só, tipo, online, os dias conforme eu vou tendo os meus atendimentos. Depois eu parto para as coisas extras. Então, por exemplo, esse final de semana, vou dar um exemplo bem particular mesmo. Este final de semana eu tenho pós, sábado. Meu dia todo vai ter aula de pós. Então, no sábado eu já anotei pós e eu já sei que neste dia, meu dia inteiro praticamente já está comprometido. Mas eu também sei que eu tenho que ler os textos da pós. Eu tenho que me preparar. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de ler com muita antecedência. Eu gosto de ler na semana, porque aí vai estar fresquinho na minha memória. E eu vou ter as minhas anotações, vai estar mais claro para mim. Isso é uma coisa minha, tá, gente? Então, por exemplo, eu já começo a olhar na minha agenda, neste meu planejamento aqui, porque eu já anotei as minhas coisas fixas, quais dias eu tenho mais vaga para eu começar a colocar que eu vou ler, os textos que eu vou ler. Então, eu vou incluindo, por exemplo, ontem eu coloquei que eu ia ler, eu coloquei hoje à tarde e amanhã também eu vou ler os textos da pós. Então, eu já consegui ir mesclando dentro da minha agenda, porque eu vi que eram os dias que eu mais ia ter folguinhas. Porque não adianta eu colocar assim, ó, vou ler 2 horas, em 2 horas do meu dia. Então, se eu colocar isso, a chance de eu não ficar 2 horas ali me dedicando vai ser muito grande.
Então, existe o processo da autossabotagem, que a gente já comentou lá na live de mudança de hábitos, lembra? Que, assim, eu preciso dividir as minhas metas. Então, eu preciso fazer de uma forma que eu consiga realmente praticar aquilo que está escrito. Aí, depois que eu já consegui colocar todas as minhas atividades no meu planejamento, eu já tenho uma visão panorâmica, vamos dizer assim, das coisas que eu preciso fazer, eu entro com o foco. Como que eu vou seguir tudo que eu escrevi aqui? Primeira coisa, eu preciso ter foco. Ai, mas o que é ter foco, né? Eu não consigo ter foco. Essa é a principal reclamação das pessoas. Então, primeira coisa, eu preciso eliminar as minhas interferências. Eu não vou conseguir me focar em tudo que eu tenho para fazer se cada pouco eu tenho uma interferência que está me tirando do foco. E que interferências são essas? A gente tem as interferências humanas e as tecnológicas. As interferências humanas são as interferências de pessoas. Então, se eu estou num ambiente de trabalho, por exemplo, e cada pouco ficam me ligando, ficam me chamando, ou se eu estou em casa e cada pouco meu filho está me chamando, meu marido está me chamando, a vizinha está me chamando, como que eu vou me manter focado na minha tarefa? Então, a primeira coisa que eu preciso é falar para as pessoas não me interromperem durante determinado tempo. Esse tempo não precisa ser um longo espaço. A maioria das tarefas, se eu me dedicar 20 minutos em foco total, eu já elimino a tarefa de vez. Às vezes até menos, tá? Mas 20 minutos eu consigo dar um up em qualquer tarefa que eu tenho, por maior que ela seja. Então, é uma forma de eu aproveitar melhor meu tempo e também não sofrer tanta interferência dessas pessoas a partir do momento que eu fale para elas o que eu preciso fazer. Então, esses 20 minutos vocês podem estar usando um aplicativo que se chama Pomodoro, que é um aplicativozinho que você marca 20 minutos e depois de 20 minutos ele te avisa. Ou você pode estar colocando um lembrete, ou você pode pedir para alguém te lembrar, enfim, um lembrete, não um despertador, né? Alguma forma para você ficar esses 20 minutos focado e conseguir eliminar essas tarefas. Então, essa é a primeira, que é a humana. A tecnológica, o que é? A tecnológica é não sei se entra mais na tecnológica ou humana, enfim, mas uma outra importante é a organização do ambiente, tá? Eu não consigo me focar se a minha mesa tá virada numa bagunça. Mesmo que seja uma bagunça organizada, né? Mas vão deixar empilhadas coisas onde eu não fique vendo tanta coisa e me tirando a atenção. Dentro ainda das interferências tecnológicas, existe, por exemplo, e-mails. Se eu tenho uma caixa de e-mails que o tempo todo fica entrando um monte de spams, cada vez que eu vou abrir minha caixa de e-mail, eu corro o risco de me perder olhando esses spams. Porque geralmente eles vêm com uma chamada que, nossa, a gente é obrigada a dar uma clicadinha ali para dar uma olhada, né? Principalmente se for alguma promoção, alguma coisa assim. Então, se eu bloquear esses spams, eu vou parar de perder tempo e eu vou economizar dinheiro também. Então, essa é uma forma de eu eliminar. Outra coisa é silenciar redes sociais. Gente, as redes sociais hoje são o que mais roubam o nosso tempo. Porque você entra lá no Instagram, no Facebook, para dar uma olhadinha básica e quando você vê, passou uma hora. Então, uma forma também é você programar o teu Instagram para mensurar quanto tempo você fica no Instagram por dia. Alguém de vocês tem noção de quanto tempo fica? Eu posso dizer assim, ó, eu trabalho com o Instagram, então todos os dias vocês podem ver que eu posto, todos os dias eu tenho postagem no meu feed, todos os dias eu posto nos meus stories, todos os dias eu assisto live, eu estudo muito pelo Instagram e eu fiquei bastante assustada
porque eu fico no mínimo 2 horas por dia no meu Instagram. Então, e olha que eu sigo pouquíssimas pessoas, que isso já foi uma estratégia para eu não me perder tanto, porque antes eu ficava muito mais. Então foi uma forma que eu arrumei de conseguir me manter com mais foco no meu trabalho. E toda vez que eu quero falar com alguém ou que eu preciso falar com alguém, eu entro lá no Instagram da pessoa e chamo, ou eu vou lá e olho o dia que eu tô de boa e eu quero saber o que que a pessoa tá fazendo da vida. Vou lá, olho as fotos, comento. Mesma coisa com lojas, mesma coisa com lanches, esse tipo de coisa. Tudo eu tirei do meu Instagram porque eu perdia muito tempo ali e isso tirava o meu foco do meu trabalho. Então, essa também é uma sugestão, tá? Isso é uma. A segunda é silenciar. Silenciar o WhatsApp, silenciar tudo. Por quê? Como é que eu vou manter meu foco se o tempo todo ali fica o meu WhatsApp buzinando ali do lado? Então, ninguém vai morrer se eu levar 15 ou 20 minutos para responder o WhatsApp. Então, depois de eu fazer o meu Pomodoro de 20 minutos, eu posso ir lá e dar uma olhadinha no meu WhatsApp e responder as pessoas. Mas eu também posso fazer intervalos maiores para estar respondendo essas pessoas, porque antigamente nem WhatsApp não existia, não é mesmo? E se fosse extremamente importante, extremamente urgente, a pessoa estaria te ligando. Então, tudo bem as pessoas demorarem um pouquinho para ter a sua resposta, certo? Outra coisa que danifica, vamos dizer assim, que não dá muito certo na questão do planejamento, é porque a gente coloca o nosso todo lá no nosso planejamento. Então, vou dar um exemplo. No momento eu tô lendo esse livro aqui, Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Este livro tem 238 páginas. Se eu só colocar lá ler e eu não definir o quanto que eu vou ler, a chance de eu me sabotar é grande. Então, eu preciso decompor a minha tarefa. Em quanto tempo eu gostaria de ler esse livro? Cada um vai ter que olhar dentro das suas possibilidades. Então, um livro de 238 páginas, sendo que é um livro que ele foge, no meu caso, né? Ele foge, apesar de ser dentro da psicologia, mas ele não é um livro que eu preciso estar lendo todos os dias, porque não é sobre algum caso específico que eu tô atendendo. Eu tenho certeza que nos 20 dias, no máximo 30, eu leio esse livro. Então, como é que eu vou decompor a minha tarefa? Eu vou pegar as 238 páginas e vou dividir por 30 dias. Então, neste caso, daria em torno de umas 12 páginas, mais ou menos. 12 páginas por dia, para minha forma de leitura, é excelente. Eu consigo sim ler. Mesmo que algum dia eu não leia as 12, eu sei que o dia que eu tenho um pouco mais de tempo, eu engreno e eu acabo lendo mais de 12. Então, eu tenho um mínimo por dia para estar lendo e eu consigo anotar lá, ler tantas páginas por dia no meu planejamento. Fica mais fácil e eu consigo tirar aquela visão de que, como é que eu vou ler esse livro esse mês? Chega a dar uma aflição quando a gente vê a quantidade de páginas para ler. Então, se eu divido ele dentro da minha semana, fica mais fácil. Ou, por exemplo, eu comecei a live aqui falando dos textos da minha pós. Se eu sei quantas páginas eu tenho que ler, eu consigo dividir melhor dentro da minha semana e ver que se eu ler quarta, quinta e sexta, vai ser mais tranquilo eu ler os artigos que eu preciso, ao invés de eu ficar, meu Deus, eu tenho que ler, e aquilo vai me gerando ansiedade. Quando eu falo em decompor a tarefa, eu dei o exemplo de leitura, mas pode ser algo lá do seu trabalho que você precisa fazer. Por exemplo, preciso fazer cobrança, trabalho no financeiro de uma empresa. Eu posso pegar um número X de clientes e ligar todos os dias. Ou se for para limpar minha casa, isso também é uma coisa que gera ansiedade.
Então, eu posso estar dividindo isso dentro da minha semana. Na segunda eu vou limpar o banheiro e o quarto, na terça eu vou limpar a cozinha, e assim eu vou dividindo e as coisas vão ficando um pouco mais leve quando eu consigo decompor isso. Mas, por onde eu começo? Porque depois que eu tô com o meu dia cheio, como é o caso aqui, estou com várias tarefas para estar fazendo no dia. Por qual que eu começo? Por onde eu começo? Você começa pela mais importante. A tarefa mais importante do seu dia, você começa por ela. Por quê? Porque de manhã cedo, né, eu estou descansado. De manhã cedo eu vou ter mais energia. Então, pense sempre assim: qual é a única coisa que eu consigo fazer que depois que eu terminar ela, todas as outras ficarão mais fácil? Isso é uma técnica do livro A Única Coisa, que acabou de me dar um branco do nome do autor, mas é um livro com uma capa vermelha e o nome se chama A Única Coisa. Para quem tiver interesse, é um livro que eu super indico. Esse livro foi uma das minhas principais leituras do ano passado, porque eu achei ele excelente e eu consegui colocar ele em prática. E eu vi grandes resultados depois que eu comecei a colocar ele em prática. Que é eu ver qual é a única coisa que eu preciso fazer, que depois que eu fazer ela, todas as outras ficam mais fáceis. Porque quando a gente tem uma lista de coisas para fazer, qual que é a tendência do nosso cérebro? Eu começar pelas mais fáceis para ir lá ticando feito, que a gente adora ver aquele certinho como se, opa, meu dia tá rendendo porque eu tô fazendo muitas coisas. Só que a gente tem uma tendência de deixar por último a coisa mais importante, porque geralmente a mais importante é a mais difícil. E chega no final do dia, ou não dá tempo de fazer, ou eu já tô sem energia, eu tô cansada, eu não tenho mais saco para fazer aquilo. E eu acabo procrastinando, eu acabo deixando isso para outro dia. O que ocorre? Eu chego em casa totalmente frustrado, porque a coisa mais importante que eu tinha para fazer, eu não fiz. E eu acabei me perdendo com aquelas coisinhas fáceis que talvez de 5, 10 minutos eu faria. Então, se eu começo pela mais importante, pode ser que em 2 tempos de 20 minutos, 2 pomodoros de 20 minutos, eu já elimine ela e seja mais fácil de eu estar terminando. Eu fico com uma sensação de ganhei meu dia, a coisa mais importante está feita. Se acontecer alguma interferência extra, eu tenho como fugir, eu tenho como correr e fazer. Fazer esse extra, essa coisa importante que surgiu de último minuto, mas vai chegar no final do meu dia, eu não vou estar tão frustrado, porque o mais importante está resolvido. Também é importante essa lista, esse meu planejamento, por exemplo, eu deixo embaixo do meu notebook aqui com uma parte para fora, onde eu fico vendo ele o tempo todo. Porque quando eu tô vendo o que eu preciso fazer no meu dia de hoje, eu sei exatamente que eu consigo me planejar durante as horas do meu dia e eu sei tudo aquilo que eu preciso fazer até o horário que eu me planejei trabalhar. Então, eu não tenho como me sabotar se eu tenho isso por escrito. Cada coisa que eu vou fazendo, eu já vou lá marcando como um ok. Vou marcando. Mas, Cuca, se chegar no final do dia e eu não conseguir fazer tudo bem. No outro dia, você circula naquele dia aquilo que você não conseguiu e no outro dia você joga para o seu dia seguinte e tenta elencar lá na ordem de importância que aquilo né, a ordem de urgência para fazer aquilo. E quando a gente fala ordem de urgência, eu queria citar um livro que se chama A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. É um livro excelente também, que ensina a gente a gerenciar o nosso tempo. O que ele fala? E é um erro que eu particularmente cometia muito, tá? Quando eu trabalhava em escritório, eu tinha o péssimo hábito de anotar as coisas em bilhetinhos. Aqueles post-its, sabe? Estilo esses aqui.
eu anotava nos bilhetinhos e ia colando no monitor ou ia deixando na minha mesa. Conforme eu ia fazendo e ia resolvendo os problemas, eu amassava e jogava fora. O problema não é os bilhetinhos, o problema é o amassar e jogar fora. O que acontecia era que chegava ao final do dia e eu tinha a impressão que o meu dia não tinha rendido, porque o meu cérebro já deletava a partir do momento que eu fazia. E eu tinha a impressão que o meu dia não rendeu o suficiente. O que eu fiz hoje? Sabe aquela impressão de que tu não fez nada, tu só apagou incêndio, mas que tu não teve nem um minuto de sossego? Era assim que eu me sentia. Então, no livro A Tríade do Tempo, ele trouxe isso, ele conseguiu trazer uma explicação de um problema que eu vivenciava. Então, para mim foi muito importante a leitura porque eu consegui me ver dentro desse contexto. Ele fala que a gente precisa dividir as nossas tarefas em importante, urgente e circunstancial. Urgente é aquilo que eu preciso fazer para ontem, vamos dizer assim. É aquilo que o chefe geralmente pede, né? Ele geralmente pede para ontem. Mas, quando alguém nos delega alguma função, alguma tarefa, a gente precisa perguntar em que prazo a pessoa quer essa tarefa pronta, e aí você conseguir organizar dentro do seu dia se isso é urgente, se isso é importante ou se é circunstancial. Circunstancial é aquilo que eu preciso fazer um dia, mas não pode ser a coisa mais importante que vai tomar meu tempo. Então, eu consigo ver certinho aonde que tá. Eu posso até pegar uma folha de A4 e dividir ali no meio o meu dia, né? Então, o que vai ser urgente, o que é importante, o que é circunstancial. Se você tem o hábito ainda de usar os bilhetinhos como eu usava, em vez de amassar e jogar fora, vai colando num A4 cada um, só para chegar no final do dia e você saber tudo que você resolveu nesse dia. Vai colocando numa pastinha e no dia seguinte novamente, porque no final de uma semana tu vai ter uma métrica de tudo que tu fez. Tu não vai ficar com aquela sensação de que mais uma semana do teu calendário passou e que você não produziu tudo aquilo, porque isso também é uma autossabotagem. A gente se coloca metas extremamente altas, só que a gente muitas vezes não mensura elas e o nosso cérebro vai deletando aquilo que já fez. E a gente fica com aquela péssima sensação que não fez nada, que a gente é um Zé Banana. Então, isso que eu fui passando é uma espécie de planejamento de trabalho. Ok. Que outros tipos de planejamento você precisa? Como eu coloquei lá na caixinha algumas perguntas, não foi algumas perguntas, eu coloquei em que você precisava de ajuda no planejamento. E aí me surgiram, além de organizar tempo para tudo que eu preciso fazer, que eu acredito que eu tenha respondido a pessoa que me mandou essa pergunta com o planejamento aqui semanal, porque a partir do momento que eu sei tudo o que eu preciso fazer e eu vou colocando dentro da minha semana, eu consigo me organizar melhor, certo? Então, a pessoa que me mandou essa pergunta, tenta fazer e depois me dá esse feedback. Se precisar de ajuda, também me chama que eu te ajudo, tá? A outra pergunta que apareceu na caixinha foi: eu não consigo me planejar corretamente, sempre me dou alguma desculpa. Então, vamos lá. O teu problema, eu não sei se você tá aqui online, mas qualquer coisa eu vou deixar essa live salva. O teu problema não é planejamento. O teu problema é se manter. O teu problema é enfazejamento. Essa palavra não existe, mas eu adoro ela, então eu já me apropriei. O teu problema é se manter no planejamento, porque você sofre de procrastinação. Procrastinação é uma coisa que todos nós sofremos. Qualquer ser humano procrastina. Porém, você precisa saber da importância da sua tarefa
e procrastinar as coisas que não são importantes, que são menos importantes, vamos dizer assim. Então, quando eu olho aqui tudo que eu preciso para fazer, e eu tenho um objetivo, uma clareza do que eu preciso fazer para alcançar as minhas metas. Então, vamos lá. Tudo que eu anotei aqui no meu planejamento, eu vou olhar e vou pensar. O que disso aqui é referente ao meu trabalho? O que disso daqui, se eu procrastinar, vai me afastar da minha meta? Vai me deixar longe do meu objetivo? Ou seja, vamos falar um bom português, o que vai me ferrar se eu não fizer? É ter clareza disso. A gente precisa conversar com os nossos próprios pensamentos, porque às vezes a gente pensa, isso aqui não é tão importante, eu vou deixar para amanhã. Só que se eu já tenho o meu planejamento todo preenchido aqui, vamos dizer que eu tô aqui na minha segunda, minha terça tá tão cheia quanto a minha segunda. Então não tem muito o que eu deixar para amanhã, porque minha terça já tá cheia. A minha quarta, por exemplo, que é meu dia de atendimentos presenciais, eu sei que eu tenho pouquíssimo tempo e eu chego em casa muito cansada. Então, eu já sei que se eu deixar alguma coisa para fazer na quarta noite, provavelmente eu não vou ter energia para fazer, porque eu chego muito cansada, porque eu geralmente não tenho tempo nem para um cafezinho. Então, a gente precisa entrar naquilo que talvez vocês já estejam cansados de saber, mas que é extremamente importante. Temos que ter autoconhecimento, nos conhecer. Então, quando eu falei ali que eu já sei que se eu deixar para quarta noite não vai rolar, é porque eu já tenho o meu autoconhecimento e eu sei que eu chego em casa muerta com farofa e eu não vou dar conta. Então, para que eu vou colocar uma tarefa ali na quarta noite, sendo que eu já tenho quase certeza que não vai rolar eu fazer? É só para eu ir dormir frustrada e novamente jogar para quinta-feira. Então, tá vendo como a gente tem que criar coisas que a gente chama de inevitabilidade? Deixar de uma forma inevitável, que não tem como eu não fazer. Então, se tá aqui escrito, eu vou dar um jeito. Se eu tô aqui dia a dia com as minhas tarefas a serem feitas, é muito mais fácil eu estar seguindo. Outra coisa que me perguntaram foi quando tirar o tempo certo para isso. Como eu falei antes, então, eu gosto de fazer isso já no domingo, porque eu já consigo organizar minha semana inteira e eu me sinto mais tranquila. Quanto mais cedo na semana, ou no domingo ou na segunda de manhã, melhor. Então, como que eu vou tirar o tempo? Quanto tempo vocês acham que leva para fazer um planejamento? Eu acho que, assim, eu vou jogar bem alto. Eu não levo 3 minutos para fazer hoje. O primeiro que eu fiz na minha primeira semana, talvez eu tenha levado vamos jogar alto, menos de 10 minutos com certeza. Por quê? Porque a gente vai por erros e acertos, várias tentativas até dar certo. Então, você faz o primeiro e se testa. Se testa se vai funcionar. E eu vou ajustando. Assim como a maioria das coisas que a gente está em processo de aprendizagem. A gente vai ajustando conforme aquilo melhor funciona. Eu tô passando aqui para vocês o que funcionou para mim. O que funcionou e o que não funcionava. Que era a história dos bilhetinhos. Quando eu li o livro A Tríade do Tempo, eu vi que era um problema que não era só meu. Então, isso me ajudou a me organizar de uma forma melhor. Outra pessoa colocou aqui. Tenho dificuldade em identificar melhor os motivos reais para ter disciplina e me manter em hábito. O que isso tem? Achei interessante, porque assim, essa pessoa já identificou que ela precisa identificar, né, redundância, mas que ela precisa conhecer quais são os reais motivos que faz ela manter esse hábito, ela não se manter em disciplina. O que vocês acham que faz com que uma pessoa não se mantenha disciplinada? Queria que vocês me respondessem aí enquanto eu tomo um gole de água.
Não sei se vocês estão respondendo, mas aqui para mim demora para aparecer, tá? Mas como eu hoje não quero levar 1 hora de live, eu vou dar continuidade e depois vou vendo as respostas de vocês. É a falta de clareza do porquê que eu preciso fazer aquela tarefa. Se eu não tenho claro na minha mente por que eu preciso fazer aquela bendita tarefa, eu vou procrastinar e eu não vou ter disciplina. Então, pega o exemplo do exercício físico. A gente já falou isso também lá na live de mudança de hábitos. Por que eu não fico firme no meu exercício físico? Porque eu ainda não tenho clareza do que por quais motivos eu preciso fazer essa atividade física. Talvez os motivos que eu sempre me dou não sejam motivos bons o suficiente para me manter naquela atividade. A mesma coisa é quando eu preciso fazer um relatório para o meu chefe. Se ele não me falar para que ele precisa aquele relatório, eu vou fazer bufando e sem vontade nenhuma, porque eu não estou entendendo o que ele quer fazer com isso. A partir do momento que eu tenho clareza do porquê que eu preciso fazer as coisas, tudo flui melhor. Então, quando você não consegue se manter disciplinada em alguma coisa, primeiro busque a clareza. E segundo, será que não está colocando uma meta muito alta? No sentido assim de sair do zero para uma tarefa extremamente grande? Por exemplo, eu dei o livro aqui, né? Não leio nada e de repente vou me colocar para ler 10 páginas todos os dias? Qual a chance de eu não suportar esse novo hábito? Então, eu preciso colocar de uma forma que seja inevitável eu não ler. O que é inevitável para mim hoje? Para mim, né? Para minha pessoa. É inevitável não ler 3 páginas por dia. Não tem como eu não ler, entende? Agora, 10 páginas eu já preciso de um tempo maior. Ou, se você não lê nada, se a tua leitura é 0 hoje, coloca ali para ler 2 parágrafos. Ai, Cuca, mas desse jeito eu vou levar uma vida para terminar de ler o livro. Vai, mas essa vida vai passar. Se você não lê os 2 parágrafos por dia, aí que você não vai ler nunca. Assim, um dia você vai terminar de ler ele. Então, nem que você leve 3, 4 meses. Mas o tempo vai passar de qualquer forma. Então, por que não aproveitar? Por que não fazer com algo que eu mesma decidi que eu quero fazer? Porque isso é o que a gente chama de autorregulação. É de eu fazer aquilo que eu mesma disse que ia fazer. E não que alguém está me cobrando. Então, quando eu tenho clareza de por que eu quero fazer, a coisa flui melhor. Também, ainda sobre planejamento, que outras coisas eu preciso ter um planejamento. Então, eu fui elencando aqui. Dieta. Dieta, eu preciso de um planejamento. Aonde que está o maior erro? Na maioria das vezes, as pessoas que começam a fazer uma dieta, elas se preocupam em ter o planejamento do cardápio, né? Vai na nutricionista e vê lá, na segunda come isso, na terça aquilo, na quarta, quinta, sexta. Ok, tá certo também, é extremamente importante ter o cardápio, mas eu preciso ter um planejamento de quando é que eu vou preparar essas refeições. Porque se eu deixar para chegar em casa ao meio-dia, roxa da fome, e não deixei nada pré-organizado, a chance de eu passar e comprar uma pizza pronta ou de eu colocar uma lasanha no forno é muito mais fácil e mais rápido. Então, eu mesmo me saboto. Eu preciso me planejar já no domingo, ou na segunda, uma forma de eu me organizar para a semana toda. Que dia que eu vou lavar meus vegetais, eu vou deixar minha saladinha pronta. Então, tudo isso envolve planejamento. Outra coisa dentro da dieta é eu ter uma meta realista. Se eu ficar focando que eu preciso emagrecer 30 quilos, o tempo todo isso vai me desmotivar. Então, se eu preciso emagrecer 30 quilos, em quanto tempo? Pode ser em 1 ano.
Se eu dividir em um ano e pela quantidade de meses, vai ficar mais fácil. Quantos quilos por mês eu posso colocando como uma submeta. Então, eu vou dividindo e deixando as coisas mais fáceis, mais visuais, mais palpáveis, mais fácil de eu alcançar. Outra coisa que é de extrema importância para a gente ter um planejamento, uma viagem. Se eu vou viajar, eu preciso pesquisar na internet o local, eu preciso saber o valor, eu preciso dividir isso por mês para saber quanto tempo eu vou levar para pagar essa viagem. Então, isso também demanda eu ter um papel e um planejamento. Outra coisa, como me planejar financeiramente para não ficar no vermelho no fim do mês? Colocando minhas contas no papel, a quantidade de dinheiro que eu ganho por mês e a quantidade de contas fixas que eu tenho por mês. Essa é a melhor forma de eu estar me organizando. Como é que eu vou dar conta de organizar a minha vida financeira se eu não tenho um planejamento? Como fazer um planejamento para fundo de reserva para aposentadoria? Mesma coisa, eu preciso estar colocando isso no papel. Então, gente, o que é que eu iria colocar? Eu não sou educadora financeira, né? Por que eu entrei nisso? Mas eu posso te ajudar a se manter nesse planejamento que você vai fazer. Porque hoje eu percebo que a maior dificuldade das pessoas não é só colocar no papel, mas é principalmente se manter fiel àquilo que escreveu no teu papel. Então, a gente precisa a organização em si, mas também a organização de me manter naquilo que eu mesma me propus. Então, é de fundamental importância eu ter claro isso. Para que eu quero, para quando que eu quero e como que eu vou fazer isso e como que eu vou fazer para me manter. Então, mais importante que eu ter uma meta é eu ter um método de como que eu vou conseguir seguir isso que eu coloquei. Então, quando eu trouxe esse planejamento aqui extremamente simples, é simples sem ser simplista, porque é uma coisa simples, mas que funciona. Então, quando eu mostrei isso daqui, eu já saí de meta e é um método. Eu tô dando um método para vocês. Então, é um método que funciona para mim e funciona para muitas pessoas com as quais eu já ajudei, já passei, já ajudei a montar, já ajudei a organizar. E tenho certeza que se você tem alguma dificuldade, assim como eu tive, isso vai poder te ajudar. Espero que o assunto que eu tenha comentado aqui tenha te ajudado de alguma forma. E se ficou alguma dúvida, vocês podem estar me chamando, que eu respondo. Eu vou deixar salvo, vocês podem deixar comentários aqui. E também vou estar salvando no YouTube. Então, vocês podem entrar lá no YouTube e encaminhar para as pessoas que vocês julgarem que talvez seja importante terem conhecimento sobre esse assunto. Certo? Obrigada para todo mundo que esteve aqui. Mandem algum coraçãozinho para eu saber quem tá aí. Desejo uma boa noite. Olha, minha irmã Paula, bem-vindo. Fernando, Josi, bem-vindo não, né? Já estava aí. Obrigada por terem ficado aqui comigo. Espero ter ajudado vocês. E um abraço e até quinta-feira que vem, no mesmo horário, estarei fazendo uma nova live. E esta semana eu estarei colocando ali para vocês votarem qual assunto vocês gostariam que eu abordasse na semana que vem. Beleza? Muito obrigada e uma boa noite. Obrigada, Paula. Obrigada, Bruna, Adri. Beijão. Tchau, tchau, gente.